Minha saudação fraterna em Cristo Jesus. Continuamos na série de lições sobre evangelismo e discipulado da nossa revista, publicada pelo Seminário Teológico Batista Gilgal e a Comunicação Batista, órgãos da Convenção Batista Conservadora. A nossa quinta lição tem como tema ou título O Mensageiro. Na lição passada mencionamos sobre a mensagem e agora estaremos falando sobre o mensageiro. Nos baseamos no livro de Daniel, no capítulo 1 e o verso 8, apenas a parte A. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Certamente você já ouviu, já leu, já tomou conhecimento de alguma maneira da seguinte frase: para conseguirmos o melhor de Deus, devemos dar-lhe o nosso melhor. Mas como chegar a esse nível de conseguir dar o nosso melhor para Deus? Nós queremos hoje falar e avaliar 4 requisitos que se espera do mensageiro. São questões bem particulares, bem pessoais. Porém, a palavra de Deus nos orienta desta forma. E a primeira coisa que eu quero registrar aqui, que Deus espera do mensageiro. O mensageiro não pode ter o seu coração dividido entre Deus e as coisas deste mundo. Ele precisa ter um coração inteiro para Deus. Um esposo que dedica parte da sua atenção à sua esposa e outra parte a outra mulher será um fracasso no seu matrimônio, além de estar pecando de uma forma muito clara contra Deus. Esse esposo nunca será digno da confiança da sua esposa, porque o coração deste esposo não pertence totalmente a ela. É um coração dividido. Casamento fadado ao fracasso. Será que, com relação à nossa vida com Deus, os resultados seriam diferentes? Será que não tem nada a ver uma coisa com outra? Com certeza. Os resultados não seriam semelhantes. Porque quando temos o nosso coração dividido diante de Deus, os resultados são muito piores. São terríveis. Muitas vezes irreversíveis. E por isto, a primeira coisa que eu saliento nesta lição é: o mensageiro não pode ter o seu coração dividido. Ele precisa pertencer totalmente a Deus. Nunca espere ser usado por Deus enquanto o seu coração não pertencer totalmente a Ele. São coisas inegociáveis. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. O Senhor não aceita meias vidas.
ou pertencemos ou não pertencemos ao Senhor. Ou somos fiéis ou não somos fiéis. Não existe o termo meio fiel. Existe o termo fiel e existe o termo infiel. Então, a primeira exigência do mensageiro para que seja usado por Deus ao transmitir a sua mensagem é que ele tenha um coração inteiro, completo, totalmente pertencente, dominado, conduzido pelo Senhor nosso Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque enquanto está agradando a um, está desprezando a outro. E por isso, mensageiro do Senhor, faça com que o seu coração pertença exclusivamente a Deus. Se você já pertence totalmente a Deus, você é um bem-aventurado. Porém, se o seu coração ainda não pertence totalmente a Deus, você precisa rever a sua profissão de fé, porque é bem provável que você esteja trabalhando em vão. E quando chegar na prestação de contas, você seja totalmente desclassificado como obreiro do Senhor, arriscando inclusive perder totalmente a sua salvação, porque ou você pertence ou você não pertence àquele que te chamou, o Senhor Jesus Cristo. Não admita ter o seu coração dividido. Entregue totalmente a sua vida, seus propósitos, suas intenções, seus desejos mais ardentes ao Senhor Jesus Cristo e permita que Ele domine totalmente sobre o seu coração. Segundo requisito para o mensageiro, ele precisa necessariamente ter uma vida de oração. Se o coração pertence totalmente a Deus, não será difícil ter uma vida de oração. Vemos muitas pessoas que lutam para ter uma vida de oração. Até têm um desejo sincero, até tomam propósitos, mas não vão adiante. Não conseguem permanecer. Talvez o problema não esteja na falta de propósito. Talvez o problema esteja no coração dividido. Porque um coração que pertence totalmente a Deus, ele terá prazer em estar na sua presença. Ele sentirá falta, ele sentirá saudade de estar ali. Só ele e Deus. Entra no quarto, fecha a porta. Não está aparentando nada para ninguém. É só ele e Deus. E isto faz com que um coração que pertence totalmente a Deus se mantenha em uma vida de oração. Esta vida de oração, como toda a vida cristã, ela alcança-se de forma gradativa. Não adianta você tomar um propósito inicial de muitas horas de oração, que será tomar um propósito para não cumpri-lo. Você precisa inserir na sua vida o momento de oração. Comece aos poucos, mas se você não tem, comece, porque o mensageiro precisa ter um momento de oração, só ele e Deus.
Esta insistência diante de Deus nos fará alcançar o propósito. Lembra-se de Jacó no val de Jaboque, quando já clareava o dia, depois de uma noite de intensa batalha. O anjo diz: deixa-me ir, porque a alva já está chegando. E a resposta de Jacó foi: não te deixarei ir, se não me abençoares. Posição resoluta, posição definida de alguém que sabe o que quer e de alguém que busca o que quer, de alguém que não desiste de buscar o que quer, mas que vai, que permanece, que persiste, que persevera em oração até alcançar, até chegar ao ponto de ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida abençoada na presença de Deus. Terceiro requisito: ele precisa ter o que repartir. Não damos o que não temos. Outro sim, somente conseguimos dar aquilo que temos. Parece tão lógico, né? Parece tão matemático isso. Como você vai alcançar um presente a outra pessoa se você ainda não o adquiriu? E o mensageiro, ele precisa ter o que transmitir. E para ter o que repartir, para ter o que entregar, ele precisa buscar primeiramente para si. Ele precisa primeiramente estar abastecido, completo, cheio, para poder repartir. Precisamos ter o conhecimento das Escrituras Sagradas. E isto envolve a dedicação, o tempo, a meditação. Veja, não somente leitura, mas a meditação. Estar ali, tirar um tempo, ler 10 vezes o texto, 20 vezes o texto, para receber a palavra de Deus no coração. E aí então, isto que você recebeu no coração, você poderá transmitir, você poderá repartir, você poderá abençoar, como também já foi abençoado. A palavra de Deus nos diz que o salmista, no primeiro capítulo, ou no primeiro salmo, melhor me expressando, no verso 2 fala de um homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Nos leva a refletir sobre alguém que tira tempo, seja de dia, seja de noite. Ele tem sempre um prazer de estar na bendita presença do Senhor, buscando se fortalecer, buscando ser abastecido da graça e da presença gloriosa do Senhor nosso Deus. Nunca conseguiremos repartir aquilo que não temos. E por isso o terceiro requisito que eu quero deixar saliente na lição de hoje: o mensageiro precisa ter para repartir. E para ter, ele precisa buscar primeiramente para si mesmo a palavra que tocar profundamente no seu coração
poderá também tocar no coração da pessoa a ser evangelizada. E quarto requisito, não menos importante do que os demais, o mensageiro precisa crer no que Deus quer e pode fazer através da sua vida. Não esperar resultados do seu trabalho envolve total falta de fé, o que não seria menos que pecado. Precisamos crer no que Deus, não nós, Deus irá fazer através de nós. O texto bíblico diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem duvidar, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, o resultado do seu trabalho. É preciso crer que Deus pode e quer usar a minha vida e a sua vida na evangelização, para a salvação de muitas vidas e para a glória do seu nome. Mas você precisa crer no que Deus vai realizar através da sua vida. Escute este fato que aconteceu com o conhecido pregador Charles Spurgeon. Certo jovem pregador se aproximou do reverendo Spurgeon, desanimado, porque não estava vendo resultados no seu trabalho evangelístico. Então você quer dizer-me, exclamou Spurgeon, que espera resultados cada vez que prega? O jovem ficou um pouco constrangido e disse: bem, não. Então, é por isso que você não vê o que deseja, responde Spurgeon. Interessante que nós meditemos nesta verdade. Quando fazemos a nossa parte, é absolutamente certo que Deus faz a sua. Olha que equipe maravilhosa. Eu, você, um instrumento. E Deus nos usando para a glória do seu nome. Mas você precisa crer que Deus pode usar a sua vida para a glória do seu nome. Deus, com toda certeza, tem muito interesse em usar os seus filhos, em capacitar os seus filhos, em dar palavra de sabedoria para os seus filhos, em fazer com que os seus filhos transmitam uma mensagem realmente poderosa para a salvação daquele que crer. Porém, não é de qualquer maneira que Deus vai usar o mensageiro. O resultado, ele advém através da vida de consagração, de dedicação, de total submissão, de exclusividade ao serviço de Deus. Um coração dividido não serve para Deus.
Um mensageiro que não ora não serve para Deus. Um mensageiro que não busca para si o conhecimento da palavra não terá o que transmitir. E um mensageiro que não crê no que Deus pode fazer através da sua vida, nem deveria fazê-lo, porque está afrontando ao Deus Todo-Poderoso, que tem este poder e autoridade nos céus e na terra. Portanto, disse ele, ide e fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Este conhecimento de causa é necessário na vida do mensageiro, para que ele tenha o que transmitir e para que ele tenha segurança ao fazer a obra do Senhor. Por isso, ele precisa crer que Deus fará crescer a semente que ele plantou. Sim, ninguém de nós tem poder para fazer a semente crescer. Porém, Deus fará a semente crescer somente aquela que nós plantarmos. Deixa Deus usar a sua vida para a glória do seu nome. E tenha o coração exclusivo para Deus. Ore a Deus. Medite na palavra de Deus. E creia no que Deus quer e pode fazer através da sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.